aqui num pedaço do que você falou aí, que o Brasil poderá entrar em convulsão. Eu estava lendo hoje que a Argentina... Bom, que a Argentina está com problema, isso né, chover no molhado, grandes merdas falar isso, né? Tá há 30 anos. Mas assim, que o presidente está com 75% de rejeição, tá? E aí a coisa começa a ficar mais complicada, a população nas ruas. No Sri Lanka a gente viu recentemente... Ontem você postou a China jogando uns tanques porque bloquearam a poupança da população, poupança da galera. Coisa que o Brasil nunca teria feito. O que causa o maior problema... O Brasil tem uma coisa muito boa, que é a questão dos alimentos. Que aqui dificilmente falta alimento. Pode até encarecer, mas falta. Em alguns países podem faltar. A gente pode não ter alimento. Mas... Olhando para a Argentina, para esse 75% de rejeição ao candidato e toda a crise que eles estão vivendo, que os empresários já não sabem mais o preço para colocar nos produtos. Sem querer vender susto, você acha que com a vitória de qualquer um dos dois candidatos, a gente pode ter um cenário de Argentina no Brasil? Acho. Infelizmente eu acho. Porque você precisa ter um mínimo, o que eu falo do mínimo denominador comum, do entendimento do que a gente precisa fazer. Se tudo vai para a briga, se tudo vai ser judicializado, se tudo acaba no Supremo, cara, o Brasil não vai conseguir andar. E numa situação dramática, cara, já tem 33 milhões de brasileiros passando fome. E quando você pega, é maior até, gente que não tem mais de uma refeição ao dia, é maior ainda esse número. Então quando você pega isso hoje, olha só a questão de fome no Brasil. Nós desperdiçamos 55 milhões de toneladas do transporte da comida da fazenda ao supermercado. 55 milhões de toneladas. Se economizar 10% disso, 5 milhões de toneladas, você resolve a fome no Brasil. Então você vê o que é falta de infraestrutura, falta de armazenamento. Transporte ferroviário. Falta trem, Pete, falta trem. Então a gente tem um problema no Brasil que... Estrutural, né? Estrutural. Agora, para resolver, a gente tem que sentar, parar de brigar e falar, gente, vamos resolver. Com essa tensão que vai ter da polarização, não vai ter isso. Não vai ter clima para resolver. Você disse de 33 milhões de pessoas passando fome. Vamos imaginar que você entrou... Qual o dia certinho que o presidente toma posse? Vai ser dia 1º, infelizmente. Depois vai mudar a data para o dia 6, mas agora eu sabia que não era dia 1º. Porque vamos para não tornar a vida da turma difícil. Você entrou lá dia 1º. Cara, o que você faria imediatamente para ajudar essas 33 milhões de pessoas que estão passando fome? Porque algumas medidas dá para a gente esperar, mas fome não. Né? O cara com fome não espera, não vai ter medo. O que você faria imediatamente? Qual o teu plano? O que tem ali? O que a equipe tá fazendo assim? Dia 1, D1. Cara, 33 milhões de pessoas passando fome. E aí? Charles, nós colocamos no nosso plano de governo zerar a miséria no Brasil em 4 anos. Tem que acabar com isso. E o que precisa? Focalização dos programas. A gente dá muito dinheiro sem critério. Vou dar um exemplo. Auxílio emergencial. Aí todo mundo recebe R$400, agora vai receber 600. Se tem um cara de 20 anos solteiro, recebe o mesmo R$600 do que uma mãe com 2 crianças. Está errado. Está errado. Você precisa ter focalização no programa. Essa mãe com 2 crianças precisa receber mais dinheiro do que um cara solteiro e jovem. Então, esse tipo de coisa, de focalizar os programas, por isso que dá para acabar com a miséria no Brasil. Porque você pegar um montante de dinheiro que a gente já gasta com auxílio emergencial, com Bolsa Família, e focalizar principalmente em famílias muito pobres, principalmente com crianças pobres, é assim que você vai começar a resolver a questão. Tem um mapa disso? Existe um mapa disso? Tem um mapa, tem estudo. Via censo você não consegue. Você teria que estar mais próximo dos deputados, digamos assim. Não, você tem hoje... vereadores, aliás, você tem estudos fantásticos com o mapa da fome no Brasil. Você tem onde é que é a fome. Aliás, é uma coisa interessante. A maior parte da fome hoje está, infelizmente, no interior, está no campo, não está na cidade. É um negócio maluco. Então você tem que resolver uma questão muito séria. Mas o que tem que fazer? Focalização dos programas. Primeiro, vamos pegar o dinheiro e focalizar nos mais pobres, nesses mais necessitados. Tem que resolver esse problema. É um absurdo um país que alimenta 1 bilhão de pessoas no mundo, tem gente passando fome aqui, cara. Tem que resolver. Então precisa ter focalização de programa, focalização dos recursos. Não precisa mais recursos, é focalizar, é direcionar. Dizer, cara, você que tem 20 anos, está solteiro, você não vai receber mais R$600, você vai receber 200 e nós vamos dar 600 para essa mãe com 2 crianças.
Então, isso é muito importante. Segunda coisa, tem que botar mais dinheiro no bolso dos miseráveis. O Ricardo Paes de Barros, que é um dos maiores estudiosos nessas questões de política social, ele fala, se você pegar 0,5% do PIB e dar dinheiro direto para essas pessoas miseráveis para comprar comida, você resolve o problema. Então, assim, você tem que fazer uma coisa focalizada. O dinheiro não chega, né? Ele vai parando. Você perde o dinheiro. O problema do Brasil é o seguinte, você gasta muito dinheiro com atividade meio, não com atividade fim. O Brasil, para você ter uma ideia hoje, a gente gasta com educação 5,8% do PIB. É mais do que a média dos países da OCDE. Mas quando você vai ver quanto gasta por aluno, no aprendizado do aluno, é um dos que menos gasta. Aí pega o exame lá do PISA, nós estamos entre os 10 piores países do mundo. Enquanto a gente vai estar entre os 20 melhores, porque a gente gasta muito dinheiro. Por quê? Você gasta com atividade meio. Então você gasta lá com o salário do professor, com a aposentadoria do professor e não com o aprendizado do aluno. Está aprendendo? Está alfabetizado? Então, o problema do Brasil é que o serviço público tem que voltar para atender o cidadão e não se servir do cidadão para pagar a máquina pública. Essa é a lógica errada no Brasil hoje. Caramba. E o ensino de base é muito mais importante, né? Porque, cara, eu tive a sorte de ter um pai que valorizou muito a minha educação e eu tive que, para ter uma boa educação, gastar muito para ter essa boa educação. E aí eu estudei no Bandeirantes e todos os meus amigos do Bandeirantes estudaram na USP. Ou na PUC, é que a PUC é paga, mas vários amigos meus entraram em faculdades públicas, sendo que, na verdade, se todo mundo largasse do mesmo lugar em termos de educação básica, vários deles não entrariam ali. Então, acho que é muito dinheiro desperdiçado para dar mais privilégio para quem teria condição de pagar essa Vou falar que o Pitt trabalhou no meu plano de governo. O plano de governo está lá, assim, a meta é educação básica, tirar o Brasil entre os 10 piores do mundo e colocar entre os 20 melhores em 7 anos, focando em educação básica. Que é isso aí, alfabetização Coreia das do crianças, Sul fez isso. Coreia do Sul fez isso, escola tempo integral, formação de professor. Como é que é a formação de professor? Que todos os países como a Coreia do Sul, só pode ser professor quem passar no top 10% do Enem. Ah, lá é assim. Não pode ser Por isso que eles estão bombando. É lógico. Aí, é aumentar a barra, cara. Falar assim, mas aí você tem que aumentar também o pagamento. Lógico. Vão pagar bem. Vão pagar bem os professores. Tem que pagar super bem. E às vezes também no ensino médio, eu percebo que em países mais desenvolvidos eles têm o ensino profissionalizante que a gente não... Exatamente. A gente ainda age com uma certa... sei lá, um certo receio, né? Com, o cara fez um curso técnico. Não, tem que elogiar. A gente tem um pouco de preconceito com isso, né? Só que os países mais desenvolvidos no ensino médio ali, ele já deu uma profissão pro cara, né? Aliás, quem fez um programa extraordinário de ensino técnico, agora profissionalizante, foi o Zema em Minas. Ele fez um voucher, pegou as empresas privadas, faz o curso técnico profissionalizante para os jovens e ele já sai empregado pelas empresas. A empresa fala, estou precisando contratar gente para isso aqui. Prepara e já contrata. Então a empresa financia escola pública, curso profissionalizante e já com a saída do emprego. É isso que a gente tem que fazer. O Brasil, a gente tem que olhar mais para o Brasil que dá certo. Essas experiências que dá certo, a gente precisa replicar. E não precisa ficar reinventando a moda. Aliás, você precisa ter alguém no ministério e falar assim, me tragam todas as experiências do Brasil que deu certo aqui para a gente replicar. Pô, por que deu certo? Vamos copiar. E fazer, não precisa ficar inventando a roda. Tem algumas experiências no Ceará ali que parece que deram Ceará fez certo, o que chama ICMS educacional. Espetacular. O que é o ICMS educacional? Ele dá dinheiro para os municípios e os municípios que atingem as metas de alfabetização plena das crianças recebem mais dinheiro. Então, é um incentivo que o empreendedor tem, né? É um incentivo educacional. O cara fala, alfabetizou plenamente as crianças aqui, vai receber mais dinheiro. E hoje esse modelo do Ceará já é copiado por 13 estados brasileiros e está aumentando, porque funcionou. Então por que a gente não faz? Pô, funciona, replica, não tem que ficar inventando a roda.